bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, para os web telespectadores do Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na Altivia, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição e se porventura você não tem aí o privilégio de estar nos acompanhando ao vivo pela Altivia, www.altivia.com.br, todas as terças e quintas às 11 da manhã, e estiver acompanhando aí pelo YouTube, por isso que eu faço essa saudação aí de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom, no Agropapo, talk show do agronegócio aqui na Altivia, a TV da internet, você já sabe. Você acompanha justamente o setor que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira dos últimos anos, o agronegócio. Você acompanha todas as novidades em relação, por exemplo, à política do setor, economia, tecnologia, legislações e outros assuntos também correlatos ao agro. Afinal de contas, o agronegócio está presente em tudo no nosso dia a dia. Então aqui no Agropapo você acompanha também reportagens e entrevistas, por exemplo, sobre gastronomia, moda, entretenimento, turismo rural, saúde, enfim, N assuntos do agronegócio que circundam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Bom, nesta edição de hoje, a segunda edição aí da nova temporada do Agropapo, nós vamos ter aqui uma boa conversa, uma ótima conversa com o Alan Pires. O Alan Pires aqui, ele é da Target, uma empresa aí de origem dinamarquesa, especializada aí na área, por exemplo, de Business Intelligence, Big Data no agronegócio, toda essa questão de informatização aí do campo, e ele vai contar isso e muito mais hoje para os nossos web telespectadores e web telespectadoras. Alan, é um prazer ter você aqui no Agropapo, meu caro. Prazer é meu e é interessante poder participar de um trabalho que vocês fazem que para mim está relacionado à transformação digital. Perfeito. Sou apaixonado pelo assunto, você disponibilizar informação, conteúdo usando a mídia digital é fantástico. Sem dúvida, meu, é um casamento perfeito, né? Assim, uma simbiose aí perfeita para o campo, né? Muito bem, meu caro, eu gostaria que a gente pudesse começar essa nossa boa conversa aqui, você contando justamente quem é a Target, enfim, o leque de serviços que ela apresenta aí para o campo, para a gente colocar aí todo mundo na mesma página e a gente desenvolver boa a nossa conversa. É um prazer. Hoje a empresa já tem 15 anos de existência focada em facilitar a vida de qualquer executivo em analisar dados. Nós temos a origem na Dinamarca. Perfeito. É um país que tem que fazer alguma coisa porque não tem sol durante um bom tempo, não tem o ambiente, o clima que nós temos aqui. Eles têm que produzir alguma coisa interessante. Tá. Eles fazem muito trabalho com design e que facilitam ou qualquer executivo analisar seus dados. O que nós chamamos de BI, de Analytics, nada mais é do que dar ferramentas para quem precisa tomar uma decisão em meio a esse mar de dados que nós temos, ele faça isso de uma maneira muito fácil. Combinando os dados que ele tem de gestão dele, os dados que ele tem de produção do campo, os dados que ele tem de economia, de tendências das commodities, é essa brincadeira que nós gostamos de fazer e facilitar a vida dos executivos. Perfeito, mas a Target, ela é especializada no agronegócio ou ela está, vamos dizer assim, chegando no setor nesse momento, justamente pela pujança do agro brasileiro? Como é que é isso? Nós não podemos deixar de prestar atenção no poder que o setor tem no nosso crescimento mundial. Quando a gente compara a agricultura no mundo, o Brasil é um destaque nisso. Mas para isso, nós como Target não somos a pessoa para discutir com ela essas tendências, as melhores práticas. Em cada país que nós vamos, nós buscamos especialistas no setor. Perfeito. Nesse caso do Brasil, nós nos associamos a uma aliança com a líder de soluções de gestão chamada Siagri. Perfeito. A Siagri hoje tem mais de 1000 grupos econômicos do setor de produção que utilizam suas soluções. E com essa experiência da Siagri, nós combinamos a nossa tecnologia, nós criamos base de análises para toda a cadeia do agro. Tá. Agora nós estamos falando com o produtor pequeno, médio e grande, nós falamos com a revenda agrícola, nós falamos com os beneficiadores, a sementeira, a algodoeira. Eles têm esse conhecimento, eles conhecem a dor, nós entramos com a nossa tecnologia de uma maneira que facilite para qualquer executivo nesse setor adotar uma tecnologia de ponta mundial, inclusive para o pequeno produtor. Não é aquela coisa de estamos fazendo uma tecnologia. Grande, né? Não. Nós queremos hoje a consumerização da tecnologia. Promover justamente essa questão da inclusão digital, né? Perfeitamente. Hoje é tão comum, né? Nós usamos o celular para tantas coisas, por que não? O pequeno proprietário, o médio proprietário, está em qualquer lugar, puder a qualquer momento
ter no seu aparelho móvel as informações da sua organização. Hoje parece simples, né? A gente fala de qualquer produtor, né? Mas, poxa, com a evolução que nós tivemos no campo, não só na técnica de produtiva, mas nos implementos, nos equipamentos que se utiliza, hoje ele tem que controlar a produção, ele tem que controlar custo de produção, ele tem que controlar pessoas, ele tem que controlar o mercado. Sim. Nós temos que facilitar que ele tenha isso na mão dele a qualquer momento, todas as informações para que ele possa tomar decisão. É momento de fazer uma negociação, é momento agora de investir mais. Como que eu aproveito o momento positivo? Eu tenho que facilitar essa vida. Como é que melhora, vamos dizer assim, a acurácia dos dados para melhorar a tomada de decisão, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Perfeito. Você imagina quantas pessoas perdem tempo criando planilhas e planilhas de dados, tentando combinar informações para tomar uma decisão. Além do esforço que ele tem que pagar alguém para fazer isso, que demora horas para fazer isso, às vezes não com tanta perfeição, e ele ainda tem que gastar um tempo tentando encontrar padrões de informações dentro dessa planilha. O que nós queremos ajudar ele poxa, olhe rapidamente, ele possa, já estou entendendo para onde está indo, eu prefiro fazer dessa maneira. Dá um didatismo nessa questão, né? Eu gostei da palavra. Didatismo. Didatismo. Recentemente até o Agropapo ele esteve acompanhando um seminário que ocorreu na Exalc, enfim, a principal escola e universidade de agricultura do Brasil e do mundo, né? Sim. E lá nesse evento estava presente o ex-ministro da Agricultura, o Dr. Luiz Carlos Guedes Pinto, e ele falou uma frase muito importante que eu sempre gosto de ressaltar aqui no Agropapo, acho que casa bem com a Target. Que ele falou justamente que o hectare mais importante de uma fazenda hoje são os 3 metros quadrados do escritório. É isso, né? Muito interessante. Muito interessante. Eu gostei da analogia e digo até que esse escritório hoje é virtual. Porque todas as informações nós podemos ter numa nuvem e ser acessado de qualquer momento, de qualquer ponto, comparando não só os dados que ele tem, como imagem, como a câmera. Assim, o mundo não está mais restrito nem entre essas 4 paredes. Nem é mais físico, né? Nem é mais físico. Né? Nas associações entre as empresas, para entender toda a verticalização do setor, a integração de dados, isso é uma coisa assim que nos apaixona a trabalhar e facilitar a vida do executivo. Quando o executivo, eu vejo em alguns aeroportos, a gente está conversando e a pessoa tira o seu celular e fala, olha só, você me ajudou a comparar isso, olha como que eu fui melhor na minha produtividade. Isso para nós é o nosso, vamos dizer assim, nossa missão. Meu cara, e como é que funciona justamente essa aliança, essa parceria estratégica aí com a Ciagri? Nós entendemos que muito do que a Ciagri adquiriu de experiência, de necessidade, de entendendo as necessidades do homem, do agronegócio, ela conseguiu criar possíveis análises que seriam necessárias para eles. Nós fizemos uma situação onde nós colocamos como se fosse uma nuvem, combinando os dados dos clientes, mais dados existentes externos ao mercado, de quais são as melhores práticas, qual é o benchmark de produção por hectare nesse tipo de ambiente, utilizando que tipo de tecnologia, mais a nossa tecnologia para que ele possa combinar essas informações e ter um serviço aonde ele pode, não é um serviço que ele tem que fazer grandes investimentos, é como se fosse um consumo de serviço de análise à disposição dele. Ele pode utilizar análises já pré-existentes, que a gente já colocou, está à disposição dele já, como ele pode ir lá e criar, como se fosse um novo app da Apple, que a gente tem na Apple Store, ele, produtor, falou assim, poxa, mas eu gostaria de comparar isso, cria um serviço e ele tem essa disposição para toda a equipe dele a hora que ele precisar disso. Com uma coisa que eu gosto muito que às vezes as pessoas, na nossa cultura de gestão, nós acostumamos periodicamente a ficar lendo relatórios. Perfeito. Eu gosto que o gestor hoje não tem mais esse tempo. Então eu gosto do conceito que o Business Intelligence propõe, que eu digo o que eu estou esperando que aconteça, se não acontecer, me mande um alerta. Então quando eu vejo que na minha produção, por acaso, algum talhão dele está fora do padrão que a gente imaginava, não está tendo os resultados que a gente imaginava com aquela tecnologia, eu recebo um alerta para que eu possa pedir para o responsável por aquela área, por favor, preste atenção, me explique por que está acontecendo isso. Por que nossa linha de custo está acima do que esperado? Por que o nosso estoque não está sendo utilizado de tais tipos de produto?
Isso faz com que a gente trabalhe nas regras de exceção. Isso facilita a vida da pessoa, ao invés de ficar procurando dados em cima de relatórios, eu consigo mostrar para ela o que está fora de padrão. Sim, isso daí vai provocar uma revolução aí de produtividade e de eficiência gigantesca, né? E eu quero que você conte isso e muito mais no segundo bloco, Alan. Justamente você possa mostrar alguns exemplos aí, alguns cases justamente das soluções aí que a Target e a Siagre já implantaram no campo brasileiro e também falar um pouco mais dessas soluções na prática aí, do que a parceria tem a oferecer, ok? Perfeito. Bom, nós vamos ao intervalo do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na AltV, a TV da internet. Se porventura você quiser rever este e outros programas, basta digitar Agropapo lá na busca do YouTube. Você pode acompanhar tanto pelo canal oficial da AltV, como também pelo canal oficial do Agropapo. Também não deixe de curtir a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O nosso perfil no Twitter, @agro_papo. E o Agropapo também está presente no LinkedIn, no Google+, no Google+. Bom, nós vamos ao intervalo desta edição, dessa boa conversa aqui com o Alan Pitts da Target e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vmax Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com Vmax Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. Vmax Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Voltamos com o Agropapo, seu talk show do agronegócio aqui na AltV, a TV da internet. O Agropapo, você já sabe, acompanha o setor que vem sendo a recessão positiva da economia brasileira nos últimos anos, justamente com dois propósitos: contar quais são as tendências de consumo aí para os tomadores de decisão do agronegócio, para os produtores rurais, para os executivos do setor, para a academia envolvida com o agronegócio e, ao mesmo tempo, também concomitantemente, mostrar quais são as especificidades, as particularidades do campo para as cidades. Bom, vamos continuar aqui a nossa boa conversa com o Alan Pitts da Target, justamente falando dessa questão toda aí da digitalização da agricultura, informatização das fazendas e tudo mais. Alan, gostaria que nesse segundo bloco você pudesse falar justamente alguns exemplos aí de soluções que essa parceria estratégica aí, Target e Siagre, já trouxe para o campo, para a agricultura brasileira, e também alguns exemplos aí, alguns cases, e que a gente pudesse focar no pequeno produtor, que às vezes parece, se eu estiver errado você me corrige, que essa questão toda de tecnologia, informatização no campo, o senso comum meio que apregoa que isso é só para o grande produtor, e isso não é verdade, né? Eu vou começar até invertendo. Primeiro, hoje, o que nós chamamos de consumerização, você tem um produto que inicialmente era um produto premium, e normalmente tecnologia aconteceu isso, entra para os grandes, vão para o médio e para os pequenos. Nós trabalhamos hoje de uma forma, junto com a Siagre, para que o pequeno possa adentrar a um sistema desse com um valor que assim, caiba no bolso dele, na expressão dele, algo que não vai onerar
e na realidade ele vai fazer uma conta muito rápida e falar, poxa, isso aqui é muito mais barato do que eu ter uma pessoa por mês dedicada à gestão de informações, só para ter uma relação, uma analogia para isso. Um dos exemplos muito comuns que a gente mostra resultado numa aplicação como essa, por exemplo, planejamento de compra. Vou ter uma nova safra, eu já vou me preparando para tudo que eu preciso fazer, não só no aspecto operacional da compra, da negociação que eu vou ter que fazer, o que a gente chama de ganho de lote econômico, quando você compra volumes, mas também eu começo a olhar e falar o seguinte, bom, eu vou utilizar que tecnologias nessa próxima safra? Tá. É óbvio que a tecnologia sempre dá ganhos para qualquer tipo de produção, mas às vezes chega um certo ponto que esse ganho não gera margem. Perfeito. Então, o que nós ajudamos desde o pequeno produtor, ele começa a colocar o seu plano de produção para a próxima safra, já nós temos um histórico dos insumos que ele gasta, e ele começa a simular. Se eu trocar essa tecnologia por essa tecnologia, que está me dizendo que eu vou ter um ganho mais de 2%, será que isso vai impactar na minha lucratividade lá no final? Correto. E simulando ao mesmo tempo que já que ele está simulando seus custos de compra, seu planejamento, simulando isso com o impacto do quê? Se esses insumos eles tiverem variação por dólar, o que vai acontecer? Se uma commodity vai ter uma variação do que eu vou vender, o que acontece? Com isso, ele pode determinar antes da safra qual é o seu plano operacional de produção versus todo o seu planejamento de compras. Perfeito. São soluções digitais que já dão, vamos dizer assim, os prognósticos, né? Perfeito, perfeito. Nem tudo que às vezes isoladamente nós pensamos que toda tecnologia vai gerar resultado significativo. Ele não é verdade. Perfeito. Então, o que nós colocamos na mão dele é uma ferramenta para que ele possa perceber isso rapidamente. E com o tempo perceber aquela regra de lei de Pareto, o que 20% de esforço que eu coloco a mais vai me dar junto aí 80%. Então, isso hoje, às vezes, ele tem uma visão quebrada de cada etapa da produção dele. Nós queremos que ele tenha a facilidade de enxergar a visão completa disso. Vai ajudá-lo a prever melhor os seus custos, escolher a melhor tecnologia para ser aplicada, a partir daí controlar, inclusive medir se aquilo que o fornecedor que estava colocando a tecnologia na mão dele, ele realmente está conseguindo extrair resultado com isso. Mesmo a equipe dele que trabalha, se está aplicando toda a tecnologia conforme foi prescrevido. Então, isso eu vejo que só a capacidade de planejar, dar elementos de simular cenários e aplicar tem um potencial de ganho fantástico. Tá. E você tem alguns cases que você possa compartilhar com os web telespectadoras do Agropapo, justamente do pequeno produtor, que ele adotou esse tipo de tecnologia, digitalização nas suas atividades? Acho que isso é importante a gente poder ressaltar. Hoje o tempo, nós já consideramos que a gente pode compartilhar mostrando alguns casos. Esse é um trabalho até muito interessante. A estrutura que nós montamos com a CIAGRE, nós chamamos de CIAGRE BI, para o acesso, o pequeno pode pedir para fazer um teste. Tá. Ele tem um trial, que nós chamamos. Ele pode fazer um teste. Tem uma amostra. Ele tem uma amostra para ele começar a perceber isso. Mas, em média, se economiza 30% em tempo em eficiência de gestão. Tá. Então, dependendo do tamanho da empresa, você pode colocar isso em horas de trabalho e o impacto disso em custo ou em tempo de tomada de decisão. Tá, perfeito. É bem relevante. Assim, isso, hoje, quando nós falamos principalmente de uso e utilização de nuvem, nós consideramos que essa janela do produtor realizar e adotar tecnologias como essa, nos próximos 2, 3 anos, quem não estiver se utilizando disso... Está fora do jogo. Ele vai ter um problema de competitividade. E as soluções aí tecnológicas dessa parceria CIAGRE e Target não são só voltadas para o produtor, mas também para as revendas de insumos agrícolas e tudo mais, né? Na semana que vem existe o grande evento da Andave. Congresso da Andave. O Agropapo estará cobrindo lá. Enfim. Excelente. Nós estaremos lá, por exemplo, apresentando as soluções
para as revendas, justamente do benefício de ter todos esses dados numa ferramenta de análise como o Siagre BI, que é a plataforma que vamos instalar. Certo. Vamos ter até uma seção, uma área com, nós chamamos de Siagre de agroconteúdo, onde vão ter palestras de vários executivos que se utilizam de tecnologias como esta para falar que resultados que eles conseguiram aplicando esse tipo de tecnologia. Isso é uma experiência muito interessante. Muito bem, meu caro. Bom, já é um chavão aqui do Agropapo, que boa conversa, acaba passando muito rápido, mas eu quero mais uma vez agradecer sua participação, sua presença aqui no Talk Show do Agronegócio e já deixar aqui o convite ao vivo, em público, para você voltar mais vezes, voltar em breve, para a gente falar desse assunto. Eu sou particularmente um entusiasta dessa questão da digitalização do agronegócio e acho que a Target e a Siagre tem muito a contar nessa questão. Contem conosco. Muito bem, meu caro. Quero mais Muito uma vez obrigado. agradecer e é isso daí. Volte mais vezes. Voltarei. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na Altivia TV da internet. O Agropapo, que ele tem o apoio publicitário aí da Fibro Saúde Animal e também da Associação Nacional de Defesa Vegetal, a ANDEF. A apresentação e direção é de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altivia do jornalista Alberto Luchetti. Assim encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.